O vereador Benedito Roberto Meira voltou a comentar sobre a análise em relação ao conteúdo, o valor real da dívida cobrada pela Caixa Econômica Federal em relação aos contratos desde os anos 60 e 70, são 92 no total e vários deles ainda não foram ajuizados e por isso podem ser objeto de uma ação popular. Que questões o senhor está discutindo com a Coab que podem, numa ação popular, serem discutidos a favor do município? A Caixa Econômica Federal, quando ela apresenta os valores relativos a um determinado contrato, o que é contrato? Vamos esclarecer isso para as pessoas. Todo empreendimento imobiliário, todo empreendimento habitacional que a Coab gerenciou, administrou e comercializou, é um contrato, gerou um contrato. Então nós temos uma infinidade de contratos, mais de 90 contratos dessa natureza. Chega um determinado momento em que, quando há o pagamento final por parte dos mutuários, os mutuários vão querer tirar a hipoteca, vão querer a quitação do seu imóvel. Aí a Caixa Econômica Federal, junto com a Coab, eles têm que fazer um encontro de contas. Olha, quanto que foi pago aqui, quanto que eu recebi, quanto de fato eu tenho direito a receber. Quando vai se fazer esse tal de encontro de contas, há valores divergentes. Para você ter uma ideia, no empreendimento de Garça, o Garça 1, a Caixa Econômica Federal ela entende que o valor devido pela Coab é de 1.700.000. A Coab, por sua vez, fez uma conta ou fez uma avaliação dos valores, ou seja, uma auditoria nos valores pela equipe técnica da própria Coab e chegou a pouco mais de R$400 mil. Então deu uma diferença de R$1.300.000. Quando isso está ajuizado, a Coab tem uma estratégia hoje de questionar a perícia, caso a perícia confirme o valor da Caixa Econômica Federal. Ou seja, teve decisões já em que o juiz já deferiu uma nova perícia, desconstituindo o perito inicial e nomeando um novo perito, exatamente porque a Coab conseguiu mostrar a diferença de valores. Agora, por que a Coab está conseguindo chegar em valores tão baixos, ou diferentes, ou discrepantes em relação à Coab? É que a própria Caixa Econômica Federal, quando ela foi designada para ser a responsável, para trabalhar com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na habitação social, ela assumiu a função do antigo BNH, do Banco Nacional de Habitação. São todos esses contratos antigos, aliás. Esses contratos são antigos, são da época do BNH. E quando você questiona a Caixa, a Coab questiona a Caixa dos dados referentes anterior a 91, quando isso aconteceu, a Caixa Econômica Federal não dispõe desses dados. Quando houve a migração do BNH para a Caixa Econômica Federal, acredita-se que esses dados foram perdidos. Então, a Caixa Econômica Federal, ela aplica um determinado valor, desconsiderando aquele tempo anterior a 91. Só que a Coab, por sua vez, embora em alguns contratos tenha isso escrito em livros, manuscrito, mas ela dispõe dessas informações. E quando se faz a apuração de contas, chega-se a valor bem inferior àquele apresentado pela Caixa Econômica Federal. Então, o objetivo da ação popular é exatamente discutir não os processos que estão em discussão judicial, não os contratos que estão em discussão judicial, mas os contratos que ainda não estão em discussão judicial, mas que devem fazer parte desse encontro de contas para se apurar o que a Coab deve para a Caixa Econômica Federal de verdade e na realidade, e não o valor sugerido pela Caixa, que hoje ultrapassa 430 milhões. Ou seja, daquele possível acordo que o senhor acompanhou, foi apresentado para a gestão Gasparini, valor de R$353 mil, trocando em miúdos o débito que ficou de resíduos habitacionais, aquilo é uma versão da Caixa, sem considerar isso. Uma versão da Caixa, e que nós, do município, estávamos aceitando à época, sem qualquer contestação. Quando houve a operação do GAECO, a Operação João de Barro, em que descobriu-se lá um desvio milionário de dinheiro da própria companhia, aí suspendeu essa negociação. O próprio ex-presidente, o Arildo, já tinha afirmado aqui na própria casa que ele faria uma nova perícia, uma nova auditagem, porque os valores não correspondiam, poderia ser um valor bem menor. E agora acontece a mesma coisa com o atual presidente, o Alexandre Canova Cardoso, com a sua equipe, que eles entendem que os valores que estão apontados pela Caixa Econômica Federal não correspondem à realidade. Por isso, devem ser questionados.
Ou seja, não é só uma questão de composição, que é importante, se tenha chamado anatocismo, palavrão no meio, mas é juros sobre juros na composição disso. É que a Caixa, a rigor, não teria antes de 91 nem como sustentar o valor que ela aponta. Exatamente. E isso a própria Caixa Econômica Federal documentou, ou seja, mandou documentos para a Coab, reconhecendo que não dispõe dos dados anteriores a 91. Até que tem respostas evasivas. Cadê a comprovação daquilo que aconteceu antes de 91? Não tem. Ou seja, há um reconhecimento formal da Caixa Econômica Federal de que não dispõe desses dados quando houve a migração. Ou seja, perderam os dados, na minha opinião. E essa perda dos dados não pode ser jogar toda essa responsabilidade para a Coab Bauru, que, em tese, vai responsabilizar a Prefeitura Municipal de Bauru. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que junto com o Eduardo Bogo, então, anuncia uma ação popular para a discussão da questão de quanto é a dívida real da Coab, desses contratos habitacionais ainda não ajuizados, desde os anos 60, 70, do antigo sistema financeiro habitacional BNH, junto à Coab, para que se chegue a um valor correto nessa discussão com perícia judicial, que demanda tempo, mas é importante para a composição da dívida real da Coab com o município. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.